Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos nos colocar diante da santa e bendita presença do Senhor nesta manhã. Agradecidos que somos, ó Pai querido e santo, pelo dom da vida. Agradecidos que somos, ó Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui, na frente da Tua palavra, discutindo os Teus assuntos, discutindo, ó Pai querido e santo, o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor tem feito em meio ao Teu povo, a Tua história, e o que o Senhor há de fazer, Pai. Nós queremos que o Senhor fale a nossos corações, as nossas vidas, Senhor, a nossas mentes, o que o Senhor deseja de nós aqui, Senhor, nesta vida, nesse tempo em que vivemos. Como podemos, ó Pai querido e santo, servirmos, Senhor, ao Senhor de uma maneira melhor, mais eficiente. Como podemos ouvir a Tua voz, ó Pai querido e santo. Que o Senhor possa tomar os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Que o Senhor possa nos transformar, ó Pai querido, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que nós estejamos aqui, ó Pai querido, desejosos de sermos vasos, vasos que necessitam ser cheios, ó Pai querido e santo, do Teu Santo Espírito, do Teu óleo, e que nós possamos transbordar na vida daquelas pessoas que o Senhor colocar ao nosso derredor, ó meu Deus. Dai-nos sabedoria, dai-nos prudência, dai-nos cuidado, Pai. Visita, Senhor amado, cada família aqui representada. Visita cada filho, Senhor amado. Visita cada pai, cada mãe, cada esposo, Senhor amado. Visita, Senhor amado. No nome do Teu Filho Jesus, que nós possamos sentir aqui o gozo da Tua salvação, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós não estejamos multiplicando palavras sem sabedoria, Senhor, mas que nós possamos estarmos lançando sementes e sementes de vida, Senhor, e que o Senhor possa espalhá-las, ó Pai querido, àqueles que hão de se salvar. Que nós não estejamos aqui, Senhor amado, para arrotar conhecimento, que nós não estamos aqui, Senhor, para entrarmos em vaidades de nós mesmos, ó Pai querido e santo, mas que nós possamos estarmos buscando o centro da Tua vontade. Que nós possamos estarmos buscando o Teu entendimento, Senhor, e que o Senhor tenha plena liberdade no nosso meio, Senhor amado, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Visita, Senhor amado, os irmãos que já estão aqui, Senhor, participando, não é, desse estudo, e aqueles que ainda vão de entrar, e aqueles, ó Pai querido, que verão depois. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que já participou aqui conosco, meu Deus. Que o Senhor possa visitar aqueles, ó Pai querido e santo, que estarão ouvindo daqui a pouco, não estão participando diretamente, mas que a voz do Teu Espírito Santo possa ressoar, ó meu Deus, e que nós possamos ter um coração agradecido, Senhor amado, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz, quando muitos desejariam tê-la e não têm, Senhor. Oh, Deus de poder e de graça, se conosco, eu te peço. Ilumina nossas mentes, os nossos lábios, ó Pai querido Santo. Abençoa para que saiam palavras de vida, Senhor, as Tuas pérolas. No nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém e amém. O anúncio da vocação dos gentios. Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem apedreirão, não, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um
em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que acocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava, farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque farás tão grande pranto? E agora, por que farás tão grande pranto? Não há ti, rei? Não há em ti, rei? Perecereu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanado, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabemos o pensamento do Senhor, nem entendo o seu conselho, porque os ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e te cobre as tuas unhas, e os esmiuçarás a muitos povos. O seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Bem, Sim. aqui Deus fala às nações, né? Fala aos povos. Deus aqui escolhe o povo dele e fala ao povo dele. E fala com força, com veemência, né? E ele pede, e ele fala: vinde aos montes, vamos ao monte do Senhor, casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Quer dizer, aquele que sobe ao monte, aquele que dá ouvido à palavra do Senhor, aquele que aprende os seus mandamentos e os cumpre, esse viverá em paz. Mesmo em guerra, mesmo estando em guerra, haverá paz no seu interior. Porque a palavra do Senhor é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou, né, mano? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Então, quer dizer, é aquilo que a gente vive hoje. A gente está em paz, mesmo estando em guerra. O mundo está aí pegando fogo. É uma aflição daqui, outra dali. É guerra na Ucrânia, é guerra em Jerusalém, é guerra no Brasil, entre nós mesmos, entre os políticos. É guerra dentro de casa, né? Dentro do lar, a própria família guerreando entre si. É guerra no trabalho, é guerra no trânsito, né? Hoje mesmo, ameaça de greve no correio, no metrô. Quer dizer, é aquela luta, aquela aflição, aquelas provas. Mas quem é que vence tudo isso, Varão?
aquele que fica em paz, aquele que tem a cabeça no lugar, aquele que coloca os seus pensamentos, as suas atitudes diante de Deus, conversa com ele, fala com ele, e ele o ouve e dá a resposta. Então, é isso que Deus quer do ser humano. Teremos aflições? Temos, como Jesus falou, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vós também vencerá. Então, essa prova aqui já estava aqui, ó, já está anunciada aqui. Mas haverá um tempo de paz, viu? Haverá um tempo de paz. Todas as nações viverão em paz. Mas ainda, aí está, é o fim, está próximo. Jura, eu sei que você estudou essa parte aí, você tem melhor conhecimento. Quero ouvi-lo. Estamos todos juntos aqui, trocando experiências e aprendendo uns com os outros, né? E, e essa é a graça, né, dessa oportunidade que a gente tem de estar aqui, né? Essa troca. E aqui em Miqueias, no capítulo 3, né, ele segue complementando o verso 4. Eu sempre gosto de lembrar que os textos, quando foram escritos, não tinha capítulo nem versículo, né? Ele escrevia direto, né? Então ele escrevia, depois ele voltava, depois ele escrevia. Então, depois que alguém colocou esse endereçamento para que a gente tivesse facilidade de encontrar onde está o texto, né? Quando a gente fosse citar, né? Falar, não, tá lá em Miqueias, capítulo 3, verso 4. Se não tivesse essas referências, ia ser mais difícil, né? Não, eu li, tá lá em Ok? Miqueias, em algum lugar, né? No pergaminho 2, no pergaminho 3, ou na página, né? Não tinha nem página, né? Então, alguém teve a brilhante ideia, foi muito usado para poder organizar esses textos. Então, o texto anterior, ele está falando, né? A respeito dos maus governantes, a respeito das pessoas que não têm respeito pelo que é o comum, ele usa como se fosse dele, né? E que essas pessoas, que toda a nação, na verdade, seria levada cativas, que seria levada presa, e que haveria um tempo aí de dor, porque eles não estavam respeitando os filhos do Senhor, eles não estavam respeitando a herança da viúva, a herança do órfão, eles não estavam respeitando quando eles eram agraciados para estar na frente do povo, não estavam dirigindo o povo de maneira sábia, mas estavam comendo a lã, a carne ali, né? Estava usando a lã e comendo a carne e a gordura, simbolizando aí que eles estavam se apropriando do que era do povo, né? E estavam governando mal, né? Como se fossem deles, né? E o Senhor vinha fazer essa correção. E aí, na sequência, ele diz o seguinte: mas olha, apesar de tudo isso, é uma profecia para aquele tempo, né? Para o pessoal, o povo que vivia na época de Miqueias. Aí ele está falando mais ao povo, provavelmente, falou que apesar, né, da prova, apesar dessa palavra de que eles seriam levados cativos, apesar de Deus cobrar um ajuste, há esperança, né? As pessoas voltariam, né? Esse remanescente, as pessoas voltariam e outras pessoas se converteriam e elas estariam no Senhor e haveria paz, porque Deus continuaria cuidando do seu povo. Então, esse texto, ele tanto faz referência a uma palavra que é para confortar o coração, né, de quem vivia naquela época lá, porque ele estava pregando uma calamidade, ele estava pregando que a nação seria levada cativa. Ele está falando do restauro, né? E é uma palavra para o segundo tempo, porque aqui ele está se referindo ao milênio, né? Quando todas as coisas cessarem, quando passar, para nós que somos pré-tribulacionistas, para a gente que acredita que a igreja vai ser arrebatada, para a gente que acredita que haverá uma grande tribulação, e depois da volta de Cristo, a igreja vai estar com ele, né? Nos céus. Então, antes desse período todo, haverá um milênio ali, né? Um período de paz, né? Então, esse texto, ele faz referência, né, a esses dois tempos, né? Esse tempo onde estava o povo, que estava recebendo aquela palavra dura, e ao tempo vindouro, né? O tempo em que a gente estuda como sendo o milênio. Então, as espadas serão transformadas em arados, as lanças serão transformadas em foices, não haverá nação que se levantará contra nação, não vão mais aprender da guerra, né? Cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, não haverá quem atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse, porque todos os povos andam cada um em nome
do seu Deus, mas quando a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre, né? Então ele está fazendo essa menção, em quando nós estaremos reinando com Cristo, quando ele voltar por entre as nuvens, né? E naquele dia, diz o Senhor, né, o verso 6, congregarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que andam lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. Então sempre houve lá ali um remanescente de Israel quando ele era invadido, né? Tinha algumas pessoas que elas saíam daquela região, tanto na época de Miqueias como depois, quando veio os gregos, quando vieram os romanos e tal, e eles saíam daquelas regiões e não voltavam, né? Então eles iam desenvolvendo comunidades nas cidades em que eles ficavam, e foi as comunidades ali que Paulo achou no Novo Testamento e que ele pregava nas sinagogas pelas diversas cidades, porque em todo lugar tinha, né, um remanescente de Israel, tinha um povo que tinha saído da região da Judéia e que tinha se espalhado, buscando paz, buscando um novo começo, buscando um recomeço, né? Então, Miqueias, ele vai fazendo referência sobre isso, né? Sobre que Deus estaria reajuntando todo esse povo, né? E parte disso tem se cumprido ali na presença do Estado de Israel, né? Houve um tempo em que Israel deixou de existir e voltou a existir ali em 1948. Então essa profecia, ela é de dois tempos, né? É uma profecia para aquele tempo e é uma profecia, no caso, para o tempo vindouro, né? Que para nós está cada vez mais próximo, né? Na nossa fé, na nossa maneira de entender. E, 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 e para eles estavam bem mais distante ali. Então é uma esperança para nós também, né? Que estamos vivendo dias tão tribulosos. Quando ele fala aqui que não haverá mais nação contra nação e que cada nação serve lá o seu Deus, né? E nós estaremos reinando com o nosso Deus, nós estaremos juntos com o nosso Deus. É interessante porque quando as nações elas querem paz, alguém falou: se você busca paz, você tem que se preparar para a guerra. E esse ditado ele serviu muito aí nos países que eles foram atrás de se armar, eles foram atrás de fazer bomba atômica. Ele falou: porque se eu tiver bem armado, nenhum país vai vir contra mim. Se eu tiver bem Sim. guardado, ninguém vai se levantar contra. Então, olha só, para buscar paz, você se prepara para a guerra. É, Porque se você não tiver uma muralha, se você não tiver um fosso, se você não tiver um exército, do ponto de vista humano, do que a gente acompanha na história, você é um lugar que é facilmente invadido, você é um lugar que é facilmente tomado. Então você tem que guardar o que você tem ali, né? Para que ninguém tomasse aquilo que você tinha, no caso, né? O Senhor, ele na palavra diz o seguinte, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, né? No caso do povo evangélico, né? É você ter cuidado contra o pecado, você ter cuidado contra atitudes contrárias à palavra de Deus, que aí ele está falando, no caso, da nossa fé em Cristo Jesus, está falando aí das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, da nossa prosperidade, da nossa paz, até da salvação, né? Então, ele fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Mas no caso material aqui das nações, né? Eles tinham que se guardar porque, de qualquer forma, seria presa fácil, né? Você tem lá a sua colheita, o camarada vai lá, invade e toma a sua colheita. Mas se você faz uma cidade murada, se você faz um fosso, se você coloca um exército, se você coloca batedores para ficar olhando, umas torres de vigia para ver se o inimigo se aproxima, para você se preparar. Aí ele fala, são tempos de paz, né? Porque nós estamos preparados, ninguém vai querer nos invadir, dada a dificuldade e a resistência que nós oferecemos, né? Então essa é a cultura, essa é a mentalidade do ser humano, né? É a lógica. Mas quando nós estivermos lá em Cristo Jesus, essas coisas elas serão diferentes, porque o Senhor será a nossa paz, né? E aí não terá nação contra nação, você não precisa ter bomba, você não precisa, ele vai pegar até a foice ali, o ferro ali, a arma, ele vai transformar em arado, né? Não vai ter espada, porque o Senhor é a nossa paz, né? O Senhor é quem reina, o Senhor é quem cuida, né? Tem um texto, não sei se está em Mateus, não lembro agora a referência, mas ele diz o seguinte, né? Que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, né? sim. Então, o, o nosso guarda é o Senhor, né? Ele é Está se guardando quem também. acampa os seus anjos, né? Então, É, essa é uma palavra que fala muito de esperança, né? Ele fala de esperar,
né? Ele fala muito de você acreditar, né? Que embora os dias fiquem complicados, vai dar bom. Eles serão bons, né? Então, isso é o que remete um pouco aí esse texto. Então, Jurandir, eu estava aqui, quando você estava falando aí, a minha Bíblia aqui bateu o rodapé, e me leva ali, Ezequiel 8:18, Ezequiel 13:23 e Ezequiel 17:22 e 23. Eu vou ler aqui uma passagem. Fala de Ezequiel, eu já fico preocupado. Ah, ele remete a Isaías 2 também, né? Isaías 2 ele tem muita coisa assemelhante lá. Ele cita algumas coisas também aqui de Miqueias que eram contemporâneos, viviam a mesma época, né? Pregaram ali mais ou menos Então, sobre o mesmo Ezequiel olhar. 17:22 e 23, ele relata, assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei, o principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverter a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Eu falei, amém. Esse é o nosso Deus, mano. Ele faz todas as coisas. Ele levanta, ele derruba, ele planta, ele colhe, ele faz crescer, ele dá direção, ele nos faz entender que sem ele nada somos, nada podemos e nada temos. Ele é tudo, ele é tudo. Quando eu falo às vezes para as pessoas, eu falo, olha, se precisar da oportunidade da igreja do domingo, eu falei, você quer sentir Deus em você? Você quer ver Deus operar em você? É muito simples. Cumprimente aquela pessoa, dê um bom dia. Olhe para ela, bom dia. E ela te responde bom dia, ou não responde. Mas você desejou um bom dia. Você está se manifestando a graça de Deus na sua vida. Dê um abraço na pessoa. Abraça aquela pessoa. A pessoa está triste, está oprimida, está com problema. Vá lá, dê um bom conselho. Oriente ela. Dê uma palavra de otimismo, de esperança. Porque assim você estará contribuindo com o bem do outro. Fale palavras boas, palavras de regeneração, para que a pessoa possa se rejuvenescer, que a pessoa possa se sentir melhor. E não fale palavras que venham abater a pessoa, que venham decair o semblante da pessoa. Não, não. Palavras de otimismo. E isso contribui muito para o nosso dia a dia, sabe, Bruno? Quando você fala palavras boas, palavras de otimismo, palavras de. Você levanta a outra pessoa. Você consegue melhorar a situação.
Nem que seja naquele momento. Mas é preciso fazer isso para que Deus se manifeste na nossa vida. É isso que Deus quer de nós. É otimismo, é garra, é alegria, é sempre estar alegre. Agora, tem aqueles que vêm nos abater, viu? Tem aquele que vem nos abater, mas nós temos que estar orando e buscando Deus para que eles também cheguem a ser alcançados. E não é fácil. Agora, quando você age da forma contrária, quando você age ao contrário, você está desobedecendo a palavra de Deus. Nos mínimos detalhes, quando você age ao contrário, quando você não é otimista, quando você fala uma palavra que vem, você está agindo ao contrário, você está sendo contra Deus. E isso é muito ruim para nós. Nós temos que estar sempre de cabeça erguida, olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Está difícil? Tá. Mas vamos acreditar que vai melhorar. Vamos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não, sem fé é impossível agradar. As coisas, quando em Gênesis, né, o Senhor disse, né, ele criou as coisas que existem das coisas que não existem, né? Ele criou pelo poder da sua palavra. O Senhor mandou e as coisas se fizeram, né? Então ele disse: haja luz e houve luz. Né? Então é simples assim, né? O Senhor ele opera pelo poder da sua palavra, né? O poder da criação está nele, né? Então a gente vê que a nossa fé ela não é vã, né? Mas o mundo moderno, né? Eu acho que a prática moderna, a prática, o corre do dia a dia, eles nos afastam, né, dessa fé em Cristo Jesus. A gente tem a solução na nossa mão, então a gente não busca mais, né? Você precisa de um remédio, você está ali, a farmácia, né? Você tem acesso à farmácia, você vai lá. Se você tem o dinheiro, você compra. Mas tem lugares, né, em que a pessoa não tem a farmácia e que a pessoa não tem o dinheiro, né? Eu estava ouvindo um testemunho, na verdade não era um testemunho, virou um testemunho no meu ouvido. O cara, o psicólogo, ele estava num podcast, ele estava dando uma entrevista. Infelizmente eu não marquei a referência, né? Mas era no Flow, né? O podcast era o Flow e o psicólogo estava lá. E aí ele conversando com o apresentador, no caso, acho que é Igor, se eu não me engano o nome dele, ele falou assim, mas e aí, como que é essa coisa de você, a pessoa entrar na sua cabeça toda enrolada, toda empepinada, vai fazer ali terapia, vai fazer algumas sessões ali para dar um norte, porque ela está muito confusa. Como que é isso, né? A cabeça de vocês também não fica confusa, né? Ele falou, mas a gente também faz terapia, né? Mas nós somos profissionais que entramos numa universidade, numa faculdade, que estudamos, nos preparamos para podermos receber esse impacto, conversarmos com as pessoas e podermos, à luz da ciência e podermos aconselhar, e às vezes é um problema mais químico, né? O organismo da pessoa, se ela tiver um desequilíbrio químico, ela pode ter algumas enfermidades, como de fato tem, porque no nosso organismo tudo é químico mesmo, né? Até os nossos pensamentos são pulsos elétricos, né? Nos neurônios lá. E então você necessita de alguma medicação e tal. Mas tem coisas que a gente não consegue explicar, entendeu? Então tem coisas que a gente não consegue balizar. Ele falou, dá um exemplo. Ele falou, vou te dar um exemplo. Ele se formou com psicologia, mas ele tem um grande amigo, né? Um amigo dele que se formou ali em medicina. E aí ele foi fazer residência numa cidade do interior. Quando ele chegou lá, uma das pacientes que foi passar por ele fez uma radiografia, fez um exame na pessoa lá, e identificou que a mulher tava com câncer lá e um câncer que já tinha tomado o corpo dela todo. Então ele ficou meio ali, né, naquela dúvida, falou, moça, você pode esperar um pouco que eu vou buscar aqui conversar com um amigo meu? Aí ele levou a radiografia lá, levou o resultado dos exames pro amigo dele, o cara falou, essa mulher, ela é uma morta que anda, né? Ela
não era para ela estar viva, né? Mas como que eu passo para ela? O que eu vou fazer com ela, né? Ela falou, aí o cara falou assim, não, não sei, tem que conversar com os nossos professores lá e ver o que eles fazem, né? No caso, o amigo desse psicólogo, né? Que testemunhou para ele. Aí ele pegou, falou pra mulher, você pode voltar aqui amanhã? Porque amanhã eu vou te dar um parecer melhor e tal. Tá bom. Ficou meio assim, mas foi, tá bom. Ele foi levar para o doutor e falou, não, o diagnóstico de vocês, a interpretação tá certa, é isso mesmo. Ela não terá muito tempo de vida. A situação dela aqui é lamentável, né? Infelizmente, e é terminal, e é isso. Tá bom. No outro dia a mulher voltou. Aí a mulher voltou e ele tava lá para. E ele falou: você tem que ser honesto com a sua paciente. Você não pode deixar ela enganada. Você tem que falar a verdade para ela. Por mais que doa, é a vida dela e você tem que falar a verdade para ela. Tá bom. E aí ele se preparou no outro dia e tal, não sei o que. A mulher voltou. Aí antes dele falar, né? Ela falou assim: doutor, deixa eu falar, antes do senhor me falar qualquer coisa, antes do senhor me dizer qualquer coisa, o senhor me dá liberdade de falar uma coisa pro senhor? Ele falou: pois não. Aí ele falou: olha, eu tenho 6 filhos. Não sei se o senhor sabe, mas eu tenho 6 filhos. O meu marido, ele me abandonou. Ele foi embora. Ele abandonou os filhos. Ele foi levar a vida dele do jeito que ele entendia que tinha que ser. Eu sou órfã. Então, a minha vida foi muito difícil porque eu fui criada órfã. Então, meus filhos, eles não têm a presença do pai, porque o pai foi embora e ele não tá aqui no povoado, não tá aqui na cidade, não tá aqui na nossa região. Eu não tenho parentes porque eu sou uma órfã e eu tenho 6 filhos. Morrer para mim não é uma opção. E eu não sou boba. Se o senhor foi buscar um conselho com outro amigo seu, se o senhor foi buscar um conselho, provavelmente com um professor, com um instrutor do senhor, com alguém mais velho, que daí, por isso que o senhor me mandou voltar hoje, com certeza, é porque o senhor tem para mim uma sentença de morte. Mas eu não posso morrer. Eu tenho 6 filhos para criar. Eu preciso do remédio que dê a vida. E aí o médico tomou aquele impacto, né, cara? Ficou assim. Aí ele pegou a receita dele e receitou uns analgésicos lá para ela. Ele falou: olha, eu vou te receitar aqui uns analgésicos aqui e tal, porque ele não tinha o que fazer, o que ele ia receitar para ela, né? E ela foi embora. E aí ele pegou e falou assim: cara, eu só tô fazendo aqui uma residência, eu não vou ficar aqui na semana que vem, quem voltar vai ter essa bucha, vai ter esse problema e vai ficar com essa mulher aí. E aí ele voltou para a cidade, né, dele, e, enfim, não teve mais notícia. Foi clinicado durante alguns anos e tal. Aí depois de formado, já tinha clínica, já estava né, na medicina há algum tempo. Ele teve a oportunidade de voltar naquela cidade onde ele tinha começado a residência. Ele falou: puxa vida, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada, porque eu vou voltar lá e aquela história, né, que ficou no ar daquela mulher de tantos anos atrás, ela deve. Como será que estão os filhos dela, né? Ele estava curioso para saber como estariam os filhos dela. E ele voltou na cidade, foi no hospital onde ele começou a fazer a residência, viu algumas pessoas lá, e aí ele perguntou dessa mulher, né? Ele falou: pô, tinha uma mulher aqui que tinha 6 filhos. Eu falei: não, os filhos já estão grandes já. Os filhos cresceram, estão tão grandes, né? E ela tá na cidade. Ele falou: ela o quê? Não, ela tá na cidade. Ele olhou assim, foi lá. Ele falou: cara, eu achei que era um espírito, que era um fantasma. Não podia ser aquela mulher. Pelos exames dela, não podia ser ela. E aí, quando eu cheguei nela assim, ela falou: ai, doutor, o senhor e tal, não sei o quê. Ele falou: mas como que você tá? Eu falei: não, tô ótima, tô bem. Ele falou: não, vai no hospital que eu quero fazer alguns exames. E aí foi, refez os exames e a mulher estava curada. Eu falei: aquele remédio que o senhor me deu foi muito assertivo, né? Ela quis ser simpática com ele. Ele falou: mas por quanto tempo você tomou? Ela falou: doutor, eu vou falar sincero pro senhor. Eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. Eu picotei a receita e cada dia eu fazia oração e engolia um pedaço da receita até que a receita acabou. E eu tinha que levar a minha vida e eu tinha que criar os meus filhos. Eu não tinha tempo para morrer. Então, dentro da fé dela e do coração dela, o organismo dela, né, para quem queira acreditar nisso, ou a oração dela gerou vida. E a mulher foi curada, cara. Entendeu? Então, é para dizer que nós temos uma ferramenta poderosa, né?
Aí você pode dizer que é o pensamento, a força do pensamento positivo, você pode dizer que a oração, o poder da oração, ou que a mente dela gerou a cura, você pode dizer o que você quiser. Mas fato é que se você buscar com fé, se você buscar com fé, se a sua fé for de um grão de mostarda, grandes coisas vão acontecer e existem muitos testemunhos. E você vê que ele não era evangélico, ele não sei se era católico, não sei qual era a religião dele. Ele deu a receita e pensou, falou, bom, tô indo embora daqui, vai sobrar para o outro que vier depois de mim. A mulher não ficou explícito se ela tinha alguma religião ou não. Depois, pelo testemunho deles lá, do psicólogo, né, que era o testemunho do médico, falou que ela comia um pedaço da receita e fazia uma oração, né? E aí você vê, não sei para que Deus ela rezava também, mas ela botou no coração que ela não podia morrer porque ela tinha uma incumbência, ela tinha algo para fazer. E as pessoas falam, né, que a respeito do propósito e da alegria, que a alegria, as pessoas mais felizes ficam menos doentes. Não é que elas não ficam doentes, elas ficam doentes, mas elas ficam menos doentes. Então, que nós possamos buscar esse pensamento aí positivo, que nós possamos buscar essa espiritualidade, que nós possamos buscar essa confiança no sobrenatural. Como você bem disse, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente anda por fé e não anda por vista. A gente anda acreditando, né, que o melhor pode suceder, não sendo pessimista, né, olhando o copo. Você tem três possibilidades. Se o copo está pelo meio, você pode dizer que ele está meio cheio, meio vazio, ou que ele está no meio, né? Você pode ser realista, Sim. você pode ser pessimista, você pode ser otimista. Que nós possamos aí ser, né, pessoas realistas, sim, mas pessoas otimistas, né? Porque o nosso Senhor, ele é vivo, o nosso Senhor reina, e ele cuida de nós, e ele tem cuidado de nós, e no decorrer da história ele tem cuidado daqueles que são deles. E só de ver ali, houve um holocausto? Houve a perseguição dos judeus? Houve também. Nada disso é negado, né? Mas tudo isso tinha sido profetizado, né? Não digo o holocausto propriamente dito da forma como foi, mas a perseguição, a luta, e que os tempos seriam maus e que o povo de Deus seria perseguido. Por quê? Porque existe uma maldade no mundo que quer, né, derrubar essa questão da obra de Deus, né? Não é uma dualidade, né? Porque a gente fala dualidade, a gente está pensando em duas coisas iguais. E Deus, ele é soberano. Nosso Deus está acima de tudo. O único incriado é ele, né? Ele é de eternidade a eternidade. O mal existe, mas ele surgiu em algum momento, por uma opção de alguém. Mas nosso Deus, ele não é, né? Então o pessoal quer igualar, né? Não, existem dois deuses, né? O diabo e o Deus Pai Todo-Poderoso, né? Você fala assim, não, na fé cristã, não. Na fé cristã só existe um Deus. Aquele que foi o incriado e que criou todas as outras coisas. O outro era um ser que foi criado e que, movido pela inveja, pela cobiça, ele resolveu agir de uma outra maneira, né? Mas o bem, ele suplanta o mal, né? O problema Né? é que, conforme diz aquele outro texto da palavra, né? Aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, eles pecam, né? E aqueles que sabem fazer o mal, eles são muito mais atuantes do que aqueles que sabem fazer o bem. O problema não é no tamanho do Deus, é na disposição de cada um. A pessoa que ela é inventora de males, ela tem uma disposição para falar o mal, ela tem uma disposição para botar o fogo no parquinho. O camarada, quando ele quer fazer o mal, ele não para de falar, ele não para de brigar, ele tá sempre arrumando uma treta. E o camarada que não quer arrumar confusão, ele prefere se calar, ele prefere se abster, ele prefere sair fora. E aí é nesse ponto que às vezes o mal triunfa, né? Às vezes é nesse ponto que o mal triunfa, no vácuo que aquele que pode fazer o bem deixa. E aí aquele que vem, sabe fazer o mal, ele toma conta, né? O pessoal fala dos filhos da rua, né? Cara, não existe criança que vai ficar sem um cuidado, que vai ficar sem alguém, um adulto, olhar por ele. Só que esse adulto pode ser mal intencionado, esse adulto pode ser corrupto, pode ser criminoso, e essa criança pode ter uma vida traumatizada. Por quê? Porque aquele que encostou nela, encostou para a maldade. E aquele que podia encostar para fazer uma bondade se isenta, né? Então, esse é o triunfo da maldade, né? Porque muitas vezes
quem pode fazer o bem, né? O camarada que acha que sabe tudo de política, que o cara é inteirado e que ele tem todas as soluções, ele não vai votar. E de repente aquele que, que está interessado que o político dele ganhe, que ele quer alguma outra coisa, que tem alguma outra intenção, que quer se perpetuar aí, né? Em algum tipo de sistema de poder, o cara vai lá e vota. Ele vai lá, né? Então, é, é, enquanto aqueles que fazem o bem forem preguiçosos, enquanto eles forem acomodados, enquanto eles não quiserem ir para a batalha, o mal vai triunfar. Não é porque o mal é mais forte que o bem, é porque eles são mais aplicados em fazer o mal do que nós somos mais aplicados do que fazer o bem. É triste, mas é uma verdade, É a realidade. É né? assim que funciona hoje, né? O povo parece que a tendência é seguir por um caminho errado. Eles não conseguem enxergar que o certo é que é o certo. Felizmente, você me fez lembrar de uma irmã lá do Parque São Rafael, estava com câncer e marido desempregado, ela passando por necessidade, e a igreja orou junto. Nós fizeram a campanha lá, 7 semanas na casa dela, e ela estava na igreja firme, passando por lutas, a igreja ajudando da medida do possível. E ela ia no médico, fazia os exames e constou que ela estava com câncer. E a mulher ficou muito abatida, né? Mas ela se pegou com Deus, se pegou com Deus e pela fé, quando foi fazer o último exame lá, no Hospital Brasil, aqui em Santo André, não sei se você conhece, eu morava no Parque São Rafael. Naquela época tinha uma passarela ali, onde tinha o Jumbo, não sei se você lembra, tinha o supermercado Jumbo ali no centro de Santo André, e tinha uma passarela passar para o outro lado. E, e essa mulher ela foi para o Hospital Brasil lá, pegar o resultado do exame, e quando o médico abriu o resultado, não acreditou no que viu. A mulher não tinha mais nada, não tinha desaparecido a mancha que estava no pulmão, não sei exatamente, não lembro agora onde é que é. Eu sei que a mulher começou a chorar de alegria, rapaz. Foi lá no banheiro, dobrou o joelho e agradeceu a Deus. Ela não tinha nem dinheiro para voltar para casa. Ela falou, ela voltou, rapaz, a pé. Quando ela estava subindo ali a passarela, para atravessar para o outro lado, tem uma ventania ali e disse que começou a voar a nota de 10, de R$ 20. Acho que era 10, 20 cruzeiros, eu não me lembro exatamente. Eu sei que a mulher começou a voar as notas assim, e o pessoal pegava aquele dinheiro e levava para ela, senhora, o seu dinheiro aqui está voando da sua carteira, aqui está voando, aqui está voando. E todo mundo pegando o dinheiro ali na passarela e levando para ela. Ela, não, não é meu não, não. Mas isso aí daí, voou daí da sua bolsa aí, moça. Entregaram para ela quase 500 conto ali naquela passarela. Ela voltou para casa, de ônibus, passou no mercado, fez compra. Ela não consegue entender o que foi que aconteceu. De onde que surgiu aquele dinheiro? E as pessoas pegavam o dinheiro e davam para ela. Olha, voa aí da sua bolsa, moça. Está voando aqui o dinheiro. E ela, sem entender o vento, o pessoal pegando o dinheiro do chão, cara, e entregando para ela. Tem uma coisa, são coisas assim que, né, às vezes a gente fala e, sei lá, dá uma conotação diferente, né? Então, às vezes a gente até evita de falar certas coisas, mas numa simplicidade, a Maria tem um testemunho, esse é dela, da minha esposa, né? Quando ela era mais jovem, ela foi procurar emprego, uma situação muito difícil, né? Ela passou situações bem difíceis na juventude. E
não tava, não, arrumou um emprego, tava muita fome ali e tal. E ela falou, cara, eu tô com muita fome, Senhor, né? E a pegada com Deus ali, né? E eu não tenho dinheiro, mas eu vou entrar num bar, eu vou pedir um café com leite, pedir um pão com manteiga. Ah, não sei. E se for o caso, eu lavo a louça, né? Tava assim, né? E entrou no bar lá, pediu um café com leite e tal, um pão. Mas ela tava desesperada ali, né? Porque ela tava com fome, mas né, tava desesperada, porque não tinha dinheiro pra pagar ali e tal. E ela orando, né? Falou, Senhor, me dá um livramento, me dá um, né? Aquela coisa. E aí o camarada que serviu a ela ali no balcão e tal, ela tava toda numa alegria, tava, né, feliz ali no caixa e tal, não sei o que e tal. Aí quando ela foi, que ela terminou, né, com aquele medo, ela olhou pro rapaz e perguntou assim, moço, quanto que é? Ele falou, moça, você foi minha primeira cliente hoje, não é não? Não é nada, não, pode, vai na paz, né? E, e assim, ela tem outros testemunhos que para nós aqui, né, que a gente, que, né, pode ser simples em vista desses outros que foram contados, que eu contei, o que você contou, pode parecer simples, mas Deus, ele age nessas coisas, cara. E aí eu fico olhando assim do outro lado, o cara que tava no balcão, aí eu gosto de imaginar, né, quantas vezes nós mesmos não fomos essas pessoas, né? Às vezes você olha no semblante da pessoa, você fala, pô, aquela pessoa parece que tá tão triste, ela parece que tá tão desanimada. O que que eu posso fazer aqui para ajudar o dia daquela pessoa, né? Aí você vai ali, e você fala assim, Jesus te ama. Você vai ali, você dá um abraço, você vai ali, você paga uma conta que seja, né? É que hoje em dia os dias estão tão maus, né, cara, que você abre a porta para alguém hoje e parece que você já está assediando a pessoa, né? Então todo mundo tem um certo receio com algumas coisas, né? É meio estranho, né? Mas assim, ela conta isso, né? E ela se emociona, né? Porque ela na ação daquele rapaz, ela viu Deus, né? Na ação daquela rapaz, ela viu Deus. Ela falou assim: Sim. Olha, eu não sei o que, havia na mente dele, no coração dele, não sei se ele estava feliz só, não sei se foi Deus que mostrou para ele a minha angústia da minha alma, não sei o que foi, ele não quis me constranger, talvez, mas ele chegou e falou assim: Você é minha primeira cliente hoje, fique em paz, a conta tá paga. Então, Olha, sabe, Deus move o coração das pessoas, Deus move o seu sim, coração, ele move o meu coração, ele move o coração de outras pessoas para que nós sejamos de alguma forma abençoados. Mas é necessário que você se chegue a ele de coração aberto, é necessário que você seja honesto, é necessário que você tenha relação com esse Deus, né? Entende? Então é disso que a gente fala, né? Trazer à existência as coisas que não existem, né? Trazer a margem, aqui, a realidade, aquelas coisas que estão no mundo espiritual, que ainda não foram geradas, né? Então, quantos testemunhos desses a gente já não ouviu e tem, né? Se for escrever, tem um caderno, né? Que você vai, vai lotar. Você, né, sim. colocar o combustível. Quantas vezes você já não contou essa história, né? Você tinha que trabalhar lá em Diadema, você às vezes não tinha, aquela semana foi fraca, não tinha dinheiro para colocar o combustível e o carro andava É, mais tempo do que quando você enchia o tanque. sim, já Não é aconteceu isso? isso várias E o carro vezes. só parou quando você fez uma venda que fala assim, Senhor, eu recebi um dinheiro aqui que já dá para abastecer. Aí o carro parava. Não, Não é isso? eu esqueci de contar pro seu amigo lá que veio aqui em casa junto com você, que quando eu fiz aquela, quando eu depositei todo o dinheiro lá no gasofilácio, o dinheiro que eu tinha que pagar uma conta que estava no cartório, né, que eu tinha que pagar a duplicata no cartório, no outro dia, e eu fiz o depósito lá na igreja, né, eu depositei no gasofilácio. No outro dia, logo cedo, quando eu cheguei, tinha um cliente na porta da loja esperando para comprar uma máquina à vista. Então você vê como é que, como é que acontecem os milagres, né? Eu peguei o dinheiro, o pastor falou assim, olha, Deus quer te dar, né? Deus quer te dar, quer conceder o desejo do seu coração, mas você vai ter que depositar o seu tudo aqui no gasofilácio. Tudo que você tiver aí no seu bolso, tudo, o seu tudo. E aí, Varão? Mas eu tinha uma duplicata para pagar no outro dia, cara. Eu estava no cartório, já estava sendo pago, o nome ia pro pau. E aí, como é que é? Mas eu senti de Deus que era comigo aquilo. Deus queria me dar uma coisa, né? Então, cara, eu fui lá e depositei tudo que eu tinha, pela fé. Eu depositei. E voltei chorando de alegria.
E no outro dia, logo cedo, quando eu cheguei na loja, tinha um cliente esperando na porta da loja. Me comprou a máquina à vista e ainda sobrou dinheiro. Eu paguei a duplicata e ainda sobrou dinheiro. Então Então, você mas vê que aí, mano, é o que a gente, é o Deus é o que a gente provedor. fala. Sim, mas é uma palavra diretiva de Deus para sua vida, né? Tinha lá, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, 50, 100 pessoas dentro da igreja, ele não falou com todos do mesmo jeito. Ele falou com algumas pessoas desse jeito, né? Então, o que algumas pessoas fazem na temeridade é pegar o dinheiro sem ter recebido palavra nenhuma, sem ter direção nenhuma e deposita lá, né? E aí tem a luz cortada, tem é despejado e acontece um monte de coisa. Mas quando você recebe uma direção de Deus, aquilo que fala no seu coração, que é uma certeza, uma convicção profunda que nasce da sua alma, é diferente, vai acontecer, entendeu? Mas é isso que a gente fala, não é uma coisa que a pessoa, quando ela falou, ela não estava simplesmente querendo se apropriar do que é do outro, não era um espertalhão, que tem espertalhão que rouba os outros, né? Mas Sim, sim. a gente está falando, o que a gente está falando aqui são de pessoas que têm compromisso com Deus, que têm vivência de Deus, que têm maturidade de Deus, que entende quando é o Deus dele que está falando, né? É disso que a gente está falando, né? Então, quando você se coloca na presença desse Deus dessa forma, e quando você faz prova, né? Porque o Senhor diz para fazer prova também, né? Então você é agraciado, você é abençoado, você está na posição e na direção certa, né? Verdade. E os milagres, eles acontecem. E o Senhor, então, nesse capítulo 4, né, ele diz exatamente sobre isso. Olha, a prova ainda não chegou de verdade. O povo os governantes estão roubando, os governantes estão fraudando, os governantes estão administrando mal, não estão cumprindo com o desígnio do coração de Deus para os governantes, para os líderes, e o povo está sofrendo. Então, eles estão fazendo o povo sofrer, eles também vão sofrer junto com o povo. Todo mundo vai sofrer agora, como diz a música da Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer. E aí, mas há esperança, porque eu cuidarei de vocês, eu filtrarei, eu trarei de volta para a terra, eu restituirei, né? Então, é uma palavra de vida para depois do período de prova, né? Então, os períodos de prova, eles vêm. A gente passa períodos de prova, a gente passa períodos de luta, a gente passa período de desencanto. É que as pessoas às vezes olham, né? Como diz o ditado, né? Elas veem as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Elas só veem o que elas querem ver, né? Mas as pessoas, elas gostam de cobrar, né? Mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro? Por que você não faz aquilo outro? Fala, escuta, por que você não para de me cobrar e não vai você fazer o que você quer para sua vida, né? Porta da rua, serventia da casa, amigo, vai lá, entendeu? Vai lá, corre atrás, faz o teu. Se não tá bom para você a minha fé, se não tá bom para você o meu jeito de fazer, se não tá bom para você o que eu estou propondo, ué, faz por onde? Vai orar mais, vai consagrar sua vida. Ah, fala de Deus isso para mim, isso não testifica. Então, beleza, o que o teu tá te dando? Porque até agora você tá comendo do meu e ainda tá aqui enchendo a paciência. Né? Então, são essas questões que a gente vive, que a gente coloca e que às vezes não aparece na conta, né? Quem olha de fora não faz ideia, né? Quem olha de fora não faz ideia do sapo que a gente olha. Às vezes, né? No passado a gente falava muito sobre isso, né? Fala assim, olha, você quando aceita Jesus, às vezes você tem que engolir muito sapo, né? Aí o outro falava assim, engolir sapo tava mole, agora eu já tô tomando a lagoa, né? Por quê? Porque não é fácil na nossa carne, não é fácil na nossa humanidade a gente calar muitas vezes. A gente quer sair dando bicuda e voadora. Mas aí, por representar a Cristo, você às vezes abaixa a cabeça, você fala, Senhor, eu não quero dar um mau testemunho. Senhor, eu não quero que o teu nome seja manchado pelo meu comportamento aqui. Senhor, eu já estou irado, eu não quero pecar. Eu não quero deixar o sol deitar sobre a minha ira. Senhor, me ajuda aqui. E tem situações que vêm porque a gente passa a prova, né? A gente passa a luta, a gente passa perreio, a gente passa situação de necessidade, muitas vezes, porque nós estamos no mundo e a gente tem aflição, a gente passa enfermidade, às vezes não tem dinheiro para comprar o medicamento, às vezes tem que atrasar uma conta para pagar outra,
A gente passa por todas essas coisas, né? Nós estamos no mundo, nós temos as mesmas aflições, mas o Senhor de toda a terra tem nos dado livramento, tem nos dado acalanto, tem nos dado abraço, tem colocado pessoas ao nosso redor que tem nos ajudado a caminhar de maneira mais sóbria e mais sadia. Né? Mas tem dia que o camarada sai da casa dele que ele não quer voltar. Né? Verdade. Tem dia que o camarada fala assim, mano, eu não preciso passar por isso. Aí o Senhor fala, segura tua onda aí. Né? Porque nós recebemos ordens superiores, né? A nossa direção, ela vem do Senhor, né? Então, às vezes a pessoa não entende, né? Ah, a pessoa tem sangue de barata, a pessoa tem não sei o quê, e isso e aquilo outro. Ah, isso eu não suportava, e não sei o quê, não sei o quê. Vem muitas vozes contrárias, né? O inimigo chega para você, né? Guardadas as devidas proporções, e fala: ó, se você fizer isso, isso, isso aqui, ó, eu resolvo aquele seu problema ali. Mas é isso, né? Então nós passamos por isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, ele tem promessa de vitória, mas às vezes tem que atravessar o deserto. Júlio, é isso aí. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho grandes testemunhos e eu já passei. E eu sei que todas as vezes que Deus falou comigo, foi Ele que falou. E as provas estão aí. Eu estou vivo. Eu vivi o melhor de Deus na minha vida. Para testemunhar de que Ele existe, de que Ele é o Deus poderoso. Não tenho dúvida. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vou continuar. É por isso que eu passo por provas, grandes provas. Mas eu não desanimo. Eu sei que no momento certo, Deus entrará com providência. Como você disse, Ele é o mesmo. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele não mudou. Ele não mudou. Não sei se as irmãs estão em QAP aí, se elas querem dar alguma palavra, se elas querem falar alguma coisa, se não, Eu só queria agradecer mesmo. Eu hoje precisava dessa palavra de esperança, porque tem dias que a gente acorda mesmo você sendo uma pessoa que não é negativa, mas as lutas são tanto que você fala, nossa, Jesus, tá tão difícil, mas Ah, é tão bom, não é? Ouvir é tão o bom, que é Deus tão bom. faz, renova a esperança. O que me Você conforta é vê, saber que você está aí nos Estados Unidos, vivendo, e também passa por provas. Né? oh yeah, É tem assim, muitas. não é Mas fácil, o não. bom, a alegria é saber que ele está com você, né? Que ele está comigo. Então, mas é o que o seu Jurandir falou primeiro e da senhora lá é uma coisa incrível. E o único versículo que veio na minha mente é aquele assim como você pensa na sua mente, assim você é, né? Então, ela pensou que ela tinha que sobreviver e o Deus que diz que eu conheço, que assim como você pensa que você é, assim você será, ele é o Deus que faz isso acontecer. Então, se você pensa que você pode todas as coisas, você vai poder todas as coisas. E ela venceu. Eu achei incrível demais, como que a fé pode salvar uma pessoa, como que a fé cura uma pessoa só por causa que ela acredita que ela pode. Então, quantas vezes você fala assim, ah, eu posso também, mas não vê nada acontecer, igual minha sobrinha perguntou domingo. Ela tem um tio que teve câncer e morreu. E, e eles ficaram muito assim.
ainda triste porque disse que a mãe dele, eles fizeram promessa para Deus, entendeu? E não, e eles não conseguiram o que eles queriam. Então eu tentei explicar para eles. Falei, porque Deus ainda deu tempo. O médico falou que ele teria só 6 meses e ele teve 3 anos. E ele pediu para Deus que o que ele queria era ver a filha dele formar. Ele viu a filha dele formar. E de verdade, eu acredito que ele mesmo que desistiu, sabe? Eu sei que um câncer é ruim, dá muita dor na pessoa, ele sofreu bastante, mas ele conseguiu ficar até a filha se formar. Por quê? Porque ele escolheu isso. É igual fala, assim como você pensa, assim é. Porque ele que escolheu, sabe? Ele podia ter também, como essa mulher, ter vencido aquele câncer, se partisse dele e ele falasse: Não, eu quero viver. Eu quero viver. Eu tenho minha filha para ver, eu tenho mais coisas para viver. Talvez ele vivesse mais, entendeu? Mas ele falou: não, eu queria viver até minha filha se formar, entendeu? Então foi assim. Logo depois que a filha se formou, ele foi embora. E a promessa da mãe dele não alcançou, porque não era o que Deus tinha para ela, era o que Deus tinha para ele, né? Então tem coisas que não é muito explicável, sabe? Às vezes, quando envolve só você, é diferente, mas quando envolve a família, os que ficam para trás ficam tristes, ficam às vezes sem resposta, né? Eu tentei explicar do jeito que eu vejo as coisas, mas não é a mesma coisa, porque cada um tem a sua visão. Então, eu ainda não tenho muita experiência para entender, entendeu? E para explicar, para acalmar o coração deles, que ainda não foi restaurado, sabe? Mas eu sou uma criança que cresceu ouvindo milagre. Quando eu escuto, meu coração enche. E eu creio em milagres, entendeu? E também creio que se você crê para outra pessoa, também pode acontecer. Então, eu não sei como foi que a mãe dele creu, nem o jeito que ela crê. Eu sei que ela se achegou mais a Deus, porque ela era uma pessoa que acreditava muito em adivinhos também, sabe? E hoje parece que ela crê mais em Deus, depois de tudo que ela viveu. Então eu não sei se Deus tinha que tratar com ela, entendeu? Mas ela falou isso, que Deus não. E falou para a família, e a família as netas, né, me falaram como que Deus não atendeu o promessa da vovó, porque ele não ajudou ela. Eu não tive a resposta, sabe? Mas Então, é igual. Pode falar, seu Jurandir. talvez eu consiga te ajudar nisso. Me Talvez. ajuda, senhor. Me ajuda, É, então. o que a gente costuma dizer nesses casos, e é uma verdade, tá? Você fala assim, a pessoa que nasceu hoje, a pessoa Hum, nasceu hoje, daqui a 120 anos ela vai estar morta. Mas é, no meio disso, vai acontecer muita coisa boa e muita coisa ruim. O Senhor diz na palavra dele que o bom filho tem os dias acrescentados. Aquela pessoa que busca com consciência e com fé tem os dias acrescentados. Mas vida eterna é só na glória. Você precisa morrer para ter a vida eterna. Você precisa passar para o outro lado para você gozar do que o Senhor tem, né? Então, ninguém vai viver para sempre. Você pode ter os seus dias acrescentados, entendeu? Mas um dia a oração vai dar certo, outro dia deu teu tempo até de acréscimo e você vai morrer, porque nós somos seres finitos, nós somos seres que morrem, né? Agora é claro que enquanto eu puder orar para ter cura, enquanto eu puder orar para que o milagre aconteça, para que Deus me multiplique os dias de vida, isso vai acontecer e ele terá os dias multiplicados. Mas todo ser vivente morre, não tem o que fazer quanto a isso, né? A não ser que seja a última geração que vai ser arrebatada e aí o corpo dela vai ser transformado nas nuvens, né? E aí então, esse não. Então, se a pessoa já teve os dias transformados e se Deus agraciou o desejo do coração dele de ver ah, é? a,
A a pessoa filha. formada, nossa, já levanta a mão para o céu e glorifica e sai louvando a Deus. Porque, infelizmente, é isso, né? Os cabelos da nossa cabeça estão contados e os nossos dias são finitos. E é isso, não tem o que fazer, Mas é, né? mas é igual eu falei, a minha visão não é a visão que eles estão tendo agora, sabe? A minha Ah, é a visão, dor, né? eu é a mesma que o senhor. Eles deveriam ser gratos que Deus ainda adicionou mais que os 6 meses. Deus adicionou mais que 2 anos para ele. Ele viveu 3 anos mais. Tudo bem que nem todos os dias foram bons, mas ele viveu, ele alcançou o que ele queria, ele chegou-se mais a Deus, entendeu? Ele virou outra pessoa, sabe? Então ele teve a chance, igual o senhor falou, de estar lá na glória agora, entendeu? Ele escolheu, ele endireitou os caminhos dele, ele viu a filha se formar, mas não foi o que a família queria, entendeu? Mas foi o que Não, ele quis, entende? Foi o que ele pediu para Deus, Deus ouviu ele. Então, é isso que eu tentei dizer, mas ainda assim eles falaram, sabe assim? não, no momento de dor falta racionalidade, né? A gente nem pode questionar nada disso, pelo amor de Deus. A pessoa está no momento de dor, ela está vivendo a dor dela. Ela só vai superar isso daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, e não é nem o superar, é o aceitar e conformar. Mas no momento de dor, a gente se cala e deixa a pessoa viver o momento de dor, né? Agora, o entendimento da situação é essa, né? É esse É, entendimento que você falou que tem, e dentro dessa palavra que eu recebi também um dia, né? Não foi tão gostoso quando eu ouvi, porque eu ouvi no momento de dificuldade também, mas aí sim, você vai tendo uma racionalidade depois, né? Quando as almas vão se acalmando no coração da gente, e aí você fala, não, é ok, é isso. Mas naquele momento de dor, a gente nem toca nesses assuntos, né? Deixa a pessoa que ela tá no é. momento de Isso vulnerável, já de emoção, faz, né? isso já faz um ano, sabe? Está fazendo um pouquinho mais de um ano. E como a avó veio visitar a gente, então ficou tudo mais fresco, sabe? Volta Sim, sim, tudo. sim. E aí a avó trouxe as dores dela, sabe? Então as crianças pegou a dor para eles também, além da que já tinham. Então aí eu fui questionada, porque eles falam que eu fico falando tudo de Deus, de Deus, de Deus, mas então, responde isso. Que a avó fez isso, aquilo e tal. Eu falei, santo Deus, tem hora que às vezes a sua resposta não é mesmo que a pessoa quer ouvir, e só que eu fiquei me sentindo ainda mal, sabe? Mas Às vezes o momento é foi, de falar mesmo. é, mas é Não, às assim vezes o momento é mesmo. de falar. Eu só achei que podia ter uma outra resposta, sabe, seu Jurandir? Tipo assim, que eu não tinha feito melhor, que podia ter melhor, sabe? Ah, mas fique em paz, fique em paz. É. Mas muito obrigado para vocês falar os testemunhos. Isso me fez sentir mais esperança, me fez lembrar, porque também a Bíblia fala, né? O Salomão fala lá, para trazer a sua. É Salomão ou é Davi? Que trazer à memória as coisas boas que você viveu, sabe? Igual isso daí é coisas boas que a sua esposa viveu, que esse médico aí viveu, testemunhos que foram vidas, né? Foram pedaços de vida de alguém. Então, trazer à memória essas coisas te faz dar esperança. Então, hoje eu fiquei mais cheia de esperança quando a minha estava mais baixa, entendeu? Então, muito obrigada por ter falado essas coisas hoje. Eu sei que foi falada primeiro para mim e que vai alcançar outros depois, mas hoje foi para mim, Glória a Amém, Deus. glória a Deus entendeu? por isso. É, muito obrigado e vocês tenham um bom dia. Amém, bom dia para você também. E quem vai orar, Mário? Eu, Amém. hoje é muito gostoso, viu, Jurandir? A gente ouvir essas coisas e eu agradeço a Deus muito por você, por estar aqui junto conosco nesse devocional. É uma bênção de Deus, né? Porque você viveu comigo um determinado tempo, eu com você, e a gente
presenciou muitos milagres junto. A Amém. gente viveu muitos milagres junto. Então, é uma bênção de Deus. E Deus ainda tem muito a fazer nas nossas vidas, através de nós, para o crescimento da fé dos nossos irmãos. Ora, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor, por tudo que tem acontecido em nossas vidas, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que participa desse devocional, e cada um que poderá amanhã ou depois ter a oportunidade de assistir, de ouvir, para crescer a fé deles. Quero te pedir, Senhor, em especial nesta manhã, Senhor, por aqueles que estão na rua, Senhor, estão abandonados pela família, Senhor, estão, Senhor, passando por dificuldades, por provas, Senhor, que não têm onde dormir, estão debaixo da ponte nesse frio, Pai, nessas noites frias, Senhor, que eles encontrem, Pai, um lugar para descansar, que eles encontrem um abrigo, Senhor, que eles encontrem, Senhor, pessoas que possam ter a humildade, a coragem, a determinação de poder ajudá-la, meu Pai, com alguma coisa, Senhor. O Senhor é o Pai, o Senhor é o Mestre, o Senhor é o Deus de todas as coisas, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. Entre com providência na vida deles, meu Pai. Cuida, Senhor, daqueles que estão abandonados nas ruas, Pai. Que os abrigos, Senhor, possam acolhê-los da melhor forma possível, Senhor. Que as pessoas, meu Pai, que os prefeitos, os governadores, meu Pai, que aqueles que têm poder, Senhor, nessa cidade, Senhor, se levantem, Pai, para fazer o bem, Senhor. Que eles possam, Senhor, ajudar as pessoas que estão precisando, que estão necessitando, Pai. Ajuda, Senhor, cada um deles, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa a Jurandir, a Tamires, a irmã Ruth, Senhor, a Dona Lucia, meu filho James, o Pai, o Samuel, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas famílias. Abençoa Jurandir, sua esposa, seus filhos, e abençoa meus filhos também, Senhor. E nos dá um dia de paz, Senhor. E que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.